Só tô fazendo. Mas eu gosto. Boa noite, casais. Boa noite, famílias. Daqui a pouquinho começamos aí a nossa live. Quer dizer, já começamos, né? Daqui a pouco, Bispo Sérgio e Bispa Nancy com a gente aí ao vivaço, direto de Umuarama, lá no Paraná. Você imagina, irmão, o frio que deve estar lá, hein? Nós vamos ter que perguntar para eles, né? Deve estar lá abaixo de 0, será, hein? O sul é muito frio. Se tiver algum umuaramense aí, fala pra gente. É isso aí, Thalia. É isso aí mesmo. Diretamente do Paraná para o norte de Minas. Oh, maravilha. Que bênção, hein? Oh, glórias. Hoje Thalia tá se sentindo em casa, hein? Aí... Sou maringaense, Thalia, maringaense. Hoje ela tá em casa. Ela até sentiu saudade agora do friozinho. Tem algum umuaramense aí? Aí, ó. Deixa eu dar uma disparada aqui, pessoal, nos aviões. A maioria já tá aqui. A maioria já tá na área. Vamos lá. Pessoal aí, ó, sabe do nosso desafio, convida aí mais um casal. O foco aqui são casais. Foco total e absoluto. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Mas o foco aqui é casais, né? Queremos compartilhar dessa vida a dois. Como é que tá sendo aí a pandemia aí? Já manifestou alguma coisa aí? Alguma batalha, tá mais apaixonado? Tá mais no conflito? Aqui em casa eu sempre digo... Tem esposa aí brava que os maridos não cortam cabelo e não fez a barba aqui? Tem esposa brava aí, gente? É o voto, pessoal. É um voto que eu fiz de feiura. Conta pra gente aí. Manifestou batalhas. Várias batalhas. Aqui em casa eu estou debaixo do Salmo 23. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bispa Nancy. Bispa Nancy já entrou aí. Bispa Nancy e o Bispo Sérgio é tipo o Bispo Juan e a Bispa Rosângela. Parece seres celestiais. É verdade. Eles parecem dois namoradinhos. Eu já falei, né? Na live do Bispo Juan e da Bispa Rosângela, hoje é o mesmo nível, viu, gente? Hoje é o mesmo nível. É o tipo de casal que hoje em dia não estão fabricando, mas não, viu? Eles são casais que vieram diretamente... Como que... Ele não funciona, ele tem que ser antes, estava escrito lá antes. Aí, ó. Entendeu? Tá. Tem uma hora Ele que é eu antes. consigo. Você tem que ir no seu, igual você fez aquela vez. Tá. Pessoal, mas eles são casais angelicais. Ó, eu vou pedir nossos casais aí. Vamos lá, João, Thalia, vamos dar uma disparada aí, pessoal. Né? Tô vendo que alguns casais aí, ó. Vamos lá no nosso grupo lá, os casais. Semana passada nós tivemos uma live de aquecimento do Sara Conference, né? E hoje estamos retomando a rotina. E vem novidade aí, hein, pessoal? A partir de agosto vai ter novidades aí. Ô, Bispa, daqui a pouquinho nós chamamos a senhora aí, tá? E o Bispo.
Deixa só a gente dar uma aquecida nos casais aqui, porque Montes Claros está muito frio. Aí os casais ficam namorando antes da live. Aí agora eles devem estar tudo levantando, correndo para arrumar. Esse que é o problema, né? Tô vendo alguns solteiros aí, os solteiros, né? Constrange a gente às vezes, mas eu não vou limitar, não. Pessoal que tá namorando aí, ó, sai debaixo da coberta aí. Aí, ó, Martim já saiu. Lucas, namorador, já saiu debaixo da coberta. Farlão aí, Farley. Pessoal aí, ó, que tá debaixo da coberta namorando aí, vamos sair debaixo da coberta. Vamos pra live de casais, depois vocês voltam. Aqui em casa foi assim. Em casa nós estávamos fazendo exercício. Colocando as crianças pra dormir. Colocando os meninos pra dormir. Colocando as duas pra dormir, que nem dormiu ainda. Correndo atrás delas. Correndo atrás delas pra elas voltar pra cama. Isso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, Dona Alcineide chegou. Ei, Dona Alcineide. Salda debaixo da coberta. Direto pra live. Marcos. Os noivos, os solteiros aí, ó. Nós aqui temos muitos casados aí entrando, olha. Alguns noivos. Seu Olímpio, ó. Chegou aí, seu Olímpio. Seu Olímpio. A voz da experiência. Boa noite, irmão Júlio. Que bom tê-lo aí conosco. Graças a Deus, que bom. Manda um zap aí pra esposa, pra ela entrar na live aí, ó. Hoje nós vamos falar com vozes de experiência. Bispa Nancy e Bispo Sérgio estão em Umuarama. Sim. Mas é Umuarama. É específico. Vamos lá então? Graças a Deus, hein? Vamos ativar aqui, vamos ver. Bom, já deu. Eu vou chamar aqui o Bispo Sérgio e a Bispa Nancy e nós vamos compartilhar aí experiências. Eles vão entrar. Boa noite, Anthony. Vamos lá, pessoal. Chama aí os cunhados, chama a sogra. Vamos lá. Você que deseja ter um casamento abençoado, você que é solteiro aí, ó, solteiro e feliz. Solteiro e feliz é bem-vindo aqui. Sou solteiro, mas sou feliz. Que bom. Vamos chegar aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu chamei a bispa, né? Não sei. Foi não. Vai, clica pra mim ali. Adicionar. Vai subir o comentário. Aí, ó, eles vão entrar. Bispa Nancy, Bispo Sérgio. Estão entrando. Estão entrando. Bispos, eu acho que tá virada a câmera dos senhores. Deixa eu ajeitar aqui. Aê! Agora sim. Geração Z. Senhor, não vou nem dizer, viu, o trabalho que foi para instalar isso aqui, mas depois a gente conta. Agora nós somos filhos do Rodovalho, nós damos um jeito. Eu tive que pedir socorro aqui para os discípulos, sabe? Mas deu certo. Maravilha. Bispos, nós estamos muito honrados, viu? Muitíssimo honrados de ter os senhores aqui conosco. Que delícia! Depois de um tempo para cá, a gente ouviu falar tanto dos senhores, ainda mais. E agora, mais melhor ainda está nesse bate-papo aqui. Que honra! Imagino. Que bom! Para nós é um prazer, uma honra. Maravilha. Obrigado, viu, bispos, pelo carinho aí, pela presença de vocês. Bom, vamos começar aqui, bispo, falando um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho da história de vocês aí. Como é que se deu essa união? Onde vocês se conheceram? Fala um pouquinho da jornada de vocês aí.
Olha, nós nos conhecemos no melhor lugar que poderia ser, numa vigília. Olha, que maravilha! Só que eu não conhecia, eu estava a convite numa chácara, numa fazenda, e tinha um momento lá à noite que aquela turma toda ia descer para um vale para oração. E aí eu fiz parte de uma equipe que era a equipe dele, e nós descemos em grupos para esse vale. E ali a gente foi, né, juntos, mas eu era recém voltando para Jesus, eu estava recém voltada para Jesus, eu tive desviado muito tempo, e meu irmão me convidou para ir nessa fazenda, nesse retiro. E aí eu via ele orando em línguas e eu falava, meu Deus, não tem nada a ver, tem nada a ver. Porque eu estava desviada, então eu me sentia muito imunda ainda, muito suja, muito. Eu não tinha ainda tido aquela experiência mais forte depois que eu voltei, né? Foi nesta fazenda que eu tive. E logo em seguida a gente teve essa oportunidade de descer para esse vale. E foram em várias pessoas e estava frio, ele estava de cobertor na cabeça, ele e o líder dele. E nós descemos juntos, só que eu tentava puxar conversa, né? Aquela somebody love, assim, tentando dar uma paquerada. Eu estava vindo do mundão, né? E ele já era muito espiritual. E ele não deu papo para mim, ele só falava em língua e pessoal, eu não sabia. A iniciativa. Não, calma, eu não sabia que ali, aquele momento, era um momento muito espiritual, eu estava boiando. Aí que eu calei a minha boca e fiquei quieta, né? Mas aí quando houve todo o mover de Deus e Deus realmente me usou alguém para falar comigo e me trouxe de volta para os caminhos do Senhor, naquele lugar ali, depois eu não ouvi mais. Porque era muita gente, tinha quase 1.000 pessoas, 1.000 jovens naquele lugar, naquela fazenda. Passaram-se 2 meses, meu irmão me convidou para ir na igreja que ele era. Meu irmão era fotógrafo, foi lá fazer uma reportagem dos filhos dos pastores lá. E aí lá, ele estava lá na frente, quando ele olhou para trás, ele me viu e ele lembrou de mim. E eu olhei e falei, será, né? Eu estava com a minha cunhada, e ali houve aquela troca de olhares, né? Tinha tido aquela paquera lá de 2, 3 meses atrás, mas a gente nunca mais se viu, não se falou nem nada. E aí, naquele dia, quando acabou o culto, ele veio me procurar, daí a gente começou a conversar, né? E aí, realmente, lembramos que era daquele local. E ali a gente começou a conversar, né? A gente marcou, ele me deu um chá de espera aí de 3 dias, falou que ia me ligar no outro dia, não ligou. Olha, bispo é um jogo duro. Jogo duro. Eu não falei que o homem era. A Suzy hoje não tá ajudando a gente. Deu uma pausadinha. Espera aí, gente, que eles estão voltando. Tá voltando. Segura aí que tá voltando com coisa boa. Esses dois. Aí, ó, o Jean Caneto já falando, bispo difícil, né? Jogo duro. Homem espiritual. Mesmo, hein? Acho que caiu. Ela caiu, eu vou colocar ela de novo, tá, gente? Espera aí. Aqui, né, bem? Aí, ó, espera aí. Colocando eles de novo. Imagina, gente, hein? Aí que a bispa ficou apaixonada mesmo com o bispão lá, todo espiritual. Mas esses homens cristãos são bons fazer isso, né? Faz o tipo ali. E a bispa querendo namorar com a bispa lá, olha. Peraí, deixa eu colocar de novo aqui que caiu de novo. Só um instantinho, segura. Ela recusou, tem que achar ela de novo. Bispa, que deu como recusado da senhora, se a senhora der mais um oi aí pra gente, a gente consegue colocar a senhora mais fácil. Dá um oizinho pra nós. Volta ali, tem a solicitação dela. Não volta. Ela recusou, cancelou tudo, bem. Não funciona. O comentário dela tá aqui. Ela vai ter comentado lá, vai ser mais fácil. Você vai subir aqui, vai ficar difícil. Espera aí. Deixa eu voltar nela aqui. Aí.
Aí, pronto. Pronto, já vai entrar. Já vai... Aê! Deu certo. Deu Deu certinho. certinho. Eu sei que apareceu. Tire o dedo. É que apareceu ali, eu fui tirar e Eu acho prometo que eu cliquei. vou segurar os dedos dela agora. Ai, ai. Meu Deus. Bom, Eu quero enfim, estar animada. Ela, oi, Bispão, imagina é emoção. essa energia toda dando de cima do senhor. Olha, Não deve não tinha como fugir. Eu não consegui escapar. Não consegui. Esse carisma todo dela aí, com esse com sorriso. essa É o que eu simpatia falei que ele toda. levou 3 dias, Ah, é que ele estava em oração, ele foi para um lugar orar para ouvir de Deus se realmente era vontade de Deus. Então eu fiquei esperando 3 dias ele me ligar para a gente marcar, para a gente poder sair e aí sim começar a se conhecer. Tô falando que não fazem mais casais assim, gente. Essa Ô, Bispo, turma... e o que Deus falou? Para nós aí. Ó, o texto-chave foi: de forma alguma lançarei fora o que vier a mim. Espiritualmente, espiritual e romântico. Muito. Não, eu me converti a Jesus com 26, 27 anos. E eu tive uma vida bem errada, bem mundana. E eu não queria namorar na igreja. Eu já estava 1 ano na igreja e eu não queria namorar, eu queria alguém para casar. E qual cidade que era essa, Bispo? Eu sou de Maringá. Paraná. De Maringá. Mas eu sou mineira, tá? Tem um pezinho aí. Meu Deus, olha A só. senhora é de onde? Eu sou de Monte Carmelo, Olha que benção. Triângulo Mineiro. Legal. Vendo? Mas eu saí daí, eu tinha 13 anos e vim para Maringá. Então, eu considero mineira, né? Mas desde os 13 anos eu vim para o Paraná. E aí fiquei por aqui. Eu tenho Então a senhora parente tem por aí. dupla cidadania. Com certeza. Eu não arrasto meu pezinho de Minas, não. Então a senhora gosta do queijinho, do pão de queijo? A senhora ensinou o Bispo Sérgio a gostar? Como que é essa história? Eu tenho dito para ela que eu sou mais mineiro que ela. Ensinei ele a comer um monte de coisa. Rapaz, tudo que é de Minas é bom. Eu só não consegui fazer ele comer jiló ainda. Não, giló não. Ô, Bispo, então esse carisma da senhora, essa simpatia toda é nossa. Uai, senhor. É bem isso, viu? E já se vão quantos anos aí, Bispo, dessa paquera espiritual aí? Olha, de casamento nós vamos fazer 31 anos, né? Esse ano. Nós casamos em 89. Isso, nós nos conhecemos em 88, por aí, 87 para 88. Foi 1 ano e pouco de namoro, noivado e casamento. Mas ele queria casar com 3 meses. Com 3 meses, comprou o terno, fez eu comprar o vestido e estava tudo certo para casar. Era um fogo que só Jesus sabia. Na época nós não era da Sara Nossa Terra, daí não tinha muito essa de dar tempo, né? Mas nós tínhamos umas coberturas muito boas também que segurou as pontas ali. Mas aí Deus não permitiu. Em 3 meses não rolou, não teve jeito. Não. O varão espiritual teve que ser tratado. Oi, bem isso. Ô, Os Bispo, dois. deixa eu já aproveitar e emendar uma colocação aqui. É porque eu sou muito pensativo e eu fico percebendo uma coisa. Os casais, existe uma geração, eu não quero falar no sentido negativo, mas existiu uma geração, sobretudo na igreja, que eles tinham mais convicção de que eles queriam uma família. Então eles casavam rápido e os casamentos dão certo. É verdade. Hoje em dia, a pessoa quer formar, fazer mestrado, viajar para Disney, comprar casa, comprar o carro, né? Acaba que o filho vem no meio disso, porque é tanto plano que põe na prova, né? Mas o que vocês acham, o senhor, a bispa,
assim, embora pareça uma pergunta meio óbvia, né? Que a gente sabe disso, mas assim, o que desequilibra, onde que essa geração se desequilibrou? Eles têm muito mais recurso, mas sabem menos o que eles querem. Eu poderia, em primeiro plano, dizer que não existe uma determinação para permanecer casado hoje. Hoje desiste com muita facilidade. Hoje é uma geração, quanto menos sofrimento, melhor. Mas o casamento vai exigir, sim, a cruz todo dia. O casamento ele é maravilhoso, mas você tem que entender que ao longo do tempo as provações são inúmeras. Até porque casamos imaturos. O problema dos casais é que eles pensam que estão prontos, mas depois de um mês de casado vão descobrir que não sabem nada. E aí, hoje em dia, a facilidade é deixar, né? Deixar, eu vou embora. Eu faço parte de uma geração, Anansi, nós casamos para ir até o final. Essa foi a nossa decisão. Nós iremos até o final. E ao longo desses 30 anos, não faltaram dificuldades, não faltaram obstáculos. E por mais que alguns pensamentos surjam nessa caminhada, né? Estão me ouvindo? Então, sim. Ah, tá. Congelou. Então, eu vou continuar falando. Então, em resposta à sua pergunta, é isso. Hoje, os casais de hoje não estão dispostos a pagar um preço. E às vezes também, eu casei já um pouco mais maduro, né, com 27 anos, 28, já bem ciente do que eu queria. Eu queria uma família. Casou com esse propósito. Nós queremos uma família. E aí, o preço tem que ser pago. O preço tem que ser pago, dia após dia. É isso aí. Hoje, às vezes, essa geração tem muitas vezes se precipitado, né? Justamente, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, justamente por querer manter uma santidade e não querer pecar, acaba muitas vezes se precipitando para resolver um problema. Só que daí muitas Mas não é só o sexo que segura um casamento. Voltando. Oi? Amém, amém. Voltou, né? Vocês estão nos ouvindo? Espera aí. Acho que é lá. Voltou. Mas aí a senhora dizia... Conseguiu? Voltou, né? Voltou agora? Voltou. Tá meio estável, mas Nós tocar vamos o barco. vencer. Vamos vencer. Prevalecer. Nós temos que ouvir esse casal, gente. Vamos lá. A senhora estava falando sobre essa geração de hoje, né, Bispa? O que eu disse, que muitos acabam se precipitando, talvez para resolver a questão do sexo, né, da santidade, para manter uma santidade, acaba apressando um casamento, né, mas, como eu disse, o sexo não é tudo, né, ele faz parte e é muito bom, mas acabam se precipitando e aí depois, quando começam as lutas e as dificuldades, eles não estão preparados para suportar as pressões que vão vir e aí acaba não conseguindo manter o casamento, né? Interessante. Então, a precipitação tem levado muitos a infelizmente, não conseguir manter o casamento. E outros já ficaram, outros já demora demais, justamente por isso que o pastor falou, né? Que quer casa, quer comprar o carro, quer construir, quer ter dinheiro, quer fazer isso, quer esperar isso, aquilo, quer dar uma festa muito linda, maravilhosa. Aí fica o ano inteiro pagando a festa para fazer algo muito bonito. E nesse um ano todo acaba acontecendo muitas coisas, eles se perdem nisso aí e acaba que às vezes nem conseguem concluir, né? É verdade. E o que a senhora dá de orientação aos senhores, né, para essa geração, exatamente, que às vezes não consegue perseverar, né, não fazer desse casamento um casamento duradouro, aproveitando que a senhora colocou
Qual que seria a orientação para a nova geração? É muito simples. Olhe para quem deu certo. Tem que olhar para aqueles que deram certo. Porque hoje as pessoas, quando as crises, como eu nasci, nas nossas crises nós olhávamos e ainda olhamos para o bispo Cirino e bispo Vânia. Hoje temos outros bispos que nós conhecemos mais próximos, como bispo Arthur, bispa Vera, que são nossos coordenadores aqui, né? Então, nós sempre tivemos o cuidado de ter alguém para você olhar. E para você como modelo. Bispo Robson, bispa Lúcia, são modelo número 1, né? Eu não tenho muita intimidade com o bispo Robson, não. Eu tenho mais com o bispo Cirino. Então, por isso que eu me referi mais ao bispo Cirino. Então, como modelo, como exemplo. Então, os casamentos hoje, eles não têm modelo. Eles faltam por modelo. E, às vezes, o modelo está na igreja. Existem bons modelos na igreja. Mas, quando outras referências, e aí não suporta porque as opiniões e palpites de terceiros são porque você vai ouvir um derrotado, você vai ouvir alguém que passou por um você vai ouvir alguém que não tem temor a Deus, você vai acabar aceitando a opinião dessa pessoa. Sabemos que muitos queridos nossos já passaram por um divórcio e estão refazendo a vida, e eu sei que esse passado atrás foi vencido, o sangue do Cordeiro já perdoou, já limpou, né? Estão refazendo suas vidas. Mas existem outras pessoas que fazem do divórcio um triunfo, fazem do divórcio um troféu, né? E esse modelo... Travou aí? Acho que travou de novo, né? Tá dando umas paradinhas. Segura, gente. Tá indo. Segura que tá dando aí. Travada. Mas tá para compreender. Bem, Vamos lá. é isso. É ter um bom... Eu acho que o Sérgio falou a palavra-chave, né? Quando nós temos um referencial, nós temos para quem olhar, nós temos um espelho, né? Espelho. E nós Essa sempre palavra... olhamos para os nossos referenciais, os nossos bispos sempre foram para nós referenciais, né? Estão até hoje aí, enfim. E isso nos inspira. Então, às vezes, nesses 30 anos que nós tivemos problemas, né? Que todo casal tem, nós tínhamos a quem recorrer, nós tínhamos a quem pedir socorro. E hoje muitos acabam se isolando, eles acham que por si eles conseguem resolver os problemas. E aí que é o perigo. Eles acham que só conversando eles vão resolver. E às vezes procura em outros lugares, né? Enfim, e acabam se perdendo nisso aí. Sendo que se você buscar, né, primeiramente a Deus, ter uma comunhão, e o casal em si, né, já ter essa comunhão com Deus, e ter uma cobertura espiritual, aonde você pode buscar essa ajuda, isso é fundamental. Mas, infelizmente, muitos deixam a coisa ir levando, tem medo de se expor, principalmente quem é líder, porque ele não quer ser tirado do posto, né, do cargo dele, então ele vai, como diz, vai mascarando um quadro. Muitas vezes um dos cônjuges proíbe de falar, né? Muitas vezes, principalmente os homens têm essa tendência maior a não deixar a mulher expor, né? E isso foi o que salvou o nosso casamento. Foi quando as primeiras crises que nós tivemos, eu abri o jogo e pedi ajuda para a Bispa Vânia e falei socorro, né? E aí nós pudemos ser ajudados. Mas muitas vezes o casal se fecha, né? Se um não deixa abrir, o outro se fecha. Às vezes vai abrir com uma amiga, vai abrir com uma pessoa que não vai ter muito conteúdo para te dar. E aí se perde mesmo. E a geração de hoje, né, Bispa? Eu falo como geração, eu falo da... É a sociedade do status, né? A imagem é muito importante. Então, a pessoa, ela quer tirar uma foto bonita, ela quer postar algo bonito, mas não tem conteúdo.
Sérgio falou, Acho que é a a internet. gente olha para um bispo Cirino e uma bispa Vânia, né? Tem uma raiz, né? Que Muito. já passou todo tipo de tempestades, né? Então, assim, quando a gente que é discípulo deles, né? Tá debaixo da cobertura deles, quando a gente vê uma foto, a gente sabe que ali tem uma história, né? Ali tem uma conquista, ali tem, né? Ó, Então, hoje em dia, eu vou uma foto bonita é muito o povo valoriza muito. Eu vou te falar algo que é engraçado, mas eu acho que vai explicar bem. Quando eu morei em Curitiba há alguns anos, junto com o bispo, lá trabalhei com o bispo Cirino, antes de vir para Umuarama. E nesse período, a Nancy entrou no período da menopausa, né? E a mulher sofre algumas alterações de humor mais fortes nesse período. Imagina. Ó, e eu pensei, eu não estou conseguindo lidar. Eu pensei assim, eu não estou conseguindo lidar com essa mudança de humor, com o temperamento, né? Conversei com o bispo Cirino, né, em Curitiba. Falei, bispão, eu estou com um problema, vê se você me ajuda. Ele falou, fala aí, Sérgio. Eu falei, a Nancy está entrando naquele período da menopausa, do calorzão e tudo mais, e eu não estou sabendo como lidar. O senhor me orienta? Ele olhou para mim, riu gostoso. Ele falou, Sérgio, a Bispa Vânia também está no mesmo período. Como eu também não aprendi muito, eu vou ligar para o Bispo Robson, depois eu falo para você. Ah, legal. Aí o Léo já sabe Eu pra quem acho que ele que- vai ligar então, viu, bicho? Eu vou ligar para você, eu vou ligar amanhã, bicho. Eu acho que a minha esposa já está na menopausa. Não, essa aí tá longe, hein? É só o início, ele ainda não sabe, né, bicho? Ô, bispo, então Não, sabe não. das dores. É o início das dores. Eu diria assim para você, Eu acho que você tá confundindo o calorzão aí. É outro calorzão. Mas aqui, eu já sei para quem que eu vou ligar. Ui! Maravilha. Tá vendo, pessoal, aí, ó, os casais aí, tá vendo quando nós falamos que era a voz da experiência mesmo? Aí, ó, é PhD em superação de fases. Feminina. olha, eu sobrevivi, eu estou aqui, eu sou prova viva de que você vai sobreviver também, viu? Inocente. Jesus. Em nome de Jesus. Ô, ministro, mas a Bispa Nancy falou uma coisa interessante aí, que é sobre procurar, né, aquele conselheiro, para aquela ajuda. E é interessante, assim, é meio paradoxal. O que os senhores acham, no caso da família de origem, ajuda mais ou atrapalha mais? Porque muita gente, por exemplo, as mulheres têm aquele hábito de procurar a mãe. Muitos homens piora a situação, em vez de ficar calado, às vezes vai procurar os pais para falar mal. Então tem mãe aí que é inimiga da nora por causa da falação do filho. Então, assim, como que o senhor vê o papel da família de origem dentro de um casamento? Especialmente o mais recém-casado. Olha, querido, é uma pergunta difícil de responder, porque nós conhecemos casais em que os sogro e a sogra são bênção, Sim. são conselheiros, Não conseguem, toma partido um do outro. mas isso é muito difícil. É exceção. É uma exceção que eu estou falando, mas tem. Mas para que esse sogro, essa sogra seja uma bênção, eles têm que ter uma maturidade também, né, para espiritual, maturidade espiritual para ajudar o filho que casou, Mas no grosso modo, na maneira, os familiares não podem estar envolvidos nas crises, não pode. Eu estou falando para casais da igreja, tá bom? Casais que fazem parte do corpo da igreja. Então, nós orientamos sempre que o casal com dificuldades devem procurar o bispo ou os pastores da igreja para buscarem socorro e auxílio conjugal. Não que vai
omitir dos pais uma dificuldade que eles estão passando. Eu não estou dizendo isso, que vai passar uma mentira para o pai, que vai... Não, não. Os pais devem perceber, os pais percebem, né? Quando os filhos não estão bem, quando o casamento não está legal. Você não vai omitir dos pais, mas não passar para os pais a missão de conselheiro. Não é ficar falando, por exemplo, eu não vou falar para minha mãe, talvez coisas da minha esposa que eu não gosto. Eu não vou dizer para minha mãe. Como eu nasci também, não vai falar para os irmãos dela coisas que ela não gosta em mim. Isso é uma questão muito pessoal. E tem situações que a gente só abre mesmo com um conselheiro espiritual. E olha, quero dar uma dica aqui, não é qualquer conselheiro espiritual, não. Tem situações que tem que ser falado com o pastor. Eu sei que você tem líderes de células ouvindo agora aí. Nós também, né? Eu acho que tem muitos nossos discípulos aqui de Umuarama participando da live também. Eu tenho dito para eles que situações mais graves têm que chegar em mim. Chegar em mim. Muitas vezes eles podem abrir com um líder imaturo que ainda não viveu aquele momento, não passou por aquilo. E aí o líder ele se acha o dono da cocada e ele não está pronto ainda para trazer direção para aquela área de conflito. E aí dá uma direção errada. Então, costumo dizer que os parentes são bênção e serão bênçãos, mas eles não podem ter acesso à privacidade do casal. Nem, olha, principalmente sexual. Principalmente na área sexual. Isso aí, a esposa deve ter muita confiança de abrir com a líder dela, e essa líder tem que ser muito madura para ouvir e não deixar passar nada, né? Para que ninguém venha ter ciência de uma dificuldade. Da mesma forma, o homem, né? Precisa estar muito seguro com o seu líder para abrir circunstâncias que, olha, é tão natural, cara, hoje em dia, problemas sexuais, é mais comum do que as pessoas imaginam. Só que é um assunto traumático, né? Difícil de abrir. E as pessoas pensam que é só ela que tem aquilo. E depois um dia ela vai descobrir que o mundo todo passa por aquilo também. Então é a questão de não levar para a família situações que a família não vai poder ajudar. Não vai. Interessante. Vai ter que. E o bispo falou algo que eu acho que devia estar no... Está travando. regra, né? Para pai e mãe só pode falar qualidade. Porque você guarda a relação, guarda o casamento, guarda o coração dos pais para com seu parceiro. Bispo, uma coisa que eu acho que o senhor falou aí que eu acho que é muito relevante. Você tem o hábito de abrir seus conflitos e somar e acrescentar em nada. Parece que a pessoa ela quer desabafar e ela acaba colocando lenha no problema. Né? Aqui em Montes Claros eles falam fuxico, né? Acaba virando fuxico. Nossa, né? Quanto tempo eu escutava essa palavra? Aqui eles falam fuxico. E fuxico. Aí, aqui fuxico é outra coisa. É? O que é? Não, fuxico é um artesanato aqui, um trabalho manual que eles chamam de fuxico. Mas eu achei muito interessante, Bispo, essa chave do senhor. Né? Eles se abrem e ninguém acrescenta nada. Só ficou sabendo. Mas a mãe não consegue ajudar, a irmã não consegue. Criando uma onda, né? Uma energia ruim dentro daquele. Verdade. Porque no momento em que o casal está em crise, nem tudo que fala é verdade. Acaba potencializando muito. Nossa, uma mulher. Fantástico. Espera aí, Bispo, né? Só um minuto. Escuta isso aí, casais. Escuta isso aí. Você podia repetir para nós aí, Bispo? Com essa cara de sabedoria que o senhor tem aí. Eu falei que quando o casal está em crise, sistema nervoso abalado, nem tudo que eles relatam é verdade naquele momento. Não é bem aquilo.
a pessoa ela está emocionalmente sem o equilíbrio. E aí ela vai falar coisas que depois ela vai se arrepender. Mas se ela já falou para alguém errado, ela falou para a mãe dela. A pastora Fabiana foi lá e contou tudo para a mãe dela. Falou que não aguenta mais o Leandro, quer matar, ela vai matar o Leandro. Ela está com um projeto de vida, vou matar o pastor Leandro. Aí a mãe dela ouve aquilo, a mãe dela ouviu, falou, isso mesmo, filha, eu te falei desde o começo, eu te disse. Veneno, né, bispo? Ela ajuda, ela dá até ideias. Empresta o cartão. Porém, aí à noite, o pastor Leandro vai lá com jeitinho, cuida da fera, doma a fera, se conserta, né? Se conserta, pede perdão um para o outro, dorme maravilhosamente bem, acordam felizes da vida. Mas a mãe dela acordou pior do que deitou. Quando ela encontrar o pastor Leandro pela frente... já fez o voodoo, né, bispo? Já fez. A sogra já está esperando o voodoo. É isso mesmo. Então, depois que o casal se acerta, quem ouviu fica com aquela imagem anterior. Nossa, né? Fantástico. Fantástico, bispão, ó. Nossa, Detonou. Muito bom. Detonou. Bispos, fala. Está travando, não estamos ouvindo. Filhos. Essa fase, as crianças... Deu uma Repete que a gente não conseguiu ouvir. Você está com o celular aqui, né? Tá. Deles que está travando. Sim, mãe. Embaixo não. Estão ouvindo, bispos? Agora sim, voltou. Agora voltou, Beleza. pode falar. Vamos falar das fases dos filhos. Crianças nasceram. Conta para nós, lidar, o casal lidando com a fase das crianças, nasceu, cresceu, estão lá, como manter a chama, como manter o casamento, né? A vida do Na casal. verdade, bispo, deixa eu fazer só um acréscimo aqui, que assim, na verdade, não é nem só nasceu, né? Tem aquele paradigma, eu não sei quem criou isso, quem foi o infeliz, que é o filho nasceu, o casamento não é mais o mesmo. Isso já virou até um bordão, né? Então, não, é porque o filho nasceu. Aí o filho nasceu, aí ele vai crescer. Na verdade, depois que ele surge, parece que tem um rótulo, né? Que agora a gente não pode ser mais apaixonado, não pode mais namorar e tal, e etc. Como que o senhor vê isso? Como é que vocês superaram isso? Como que vocês trabalham isso? Querido, só tenho um filho, né? Rafael, hoje está com 29 anos. E mora com a gente ainda. Bora. Nós não deixamos ele casar por enquanto. Não é isso não. É muito jovem para casar, 29 anos. Vai querer sair da casa de papai? Vai não. Ele não achou ainda a minha norinha. Vai achar. Logo ele vai achar. Ela que vai achar ele, igual a senhora. Amém. Eu quero ver essa heroína aparecer. Olha, todo mundo fala que eu que não deixei o Rafa casar até hoje. Mas olha aqui, bota o pai coruja nisso. Queridos, olha, tem muitos casais, pastor Leandro, pastora Fabiana, é o seguinte, muitos casais acabam colocando nos filhos uma desculpa. É mais uma desculpa. Uma mulher que não está feliz no casamento, ela vai colocar o filho no lugar do marido. Aí você vê casais que o filho tem 2 anos e dorme na mesma cama ainda. Você vê casais em que o berço da criança já tem 5 anos e o berço está do lado da cama. Isso é uma maneira do casal em crise se esconder. É a maneira do casal transferir para o filho uma fuga, entendeu?
uma maneira, às vezes até da mulher dizer para o marido, ó, não toque em mim, porque o bebê está aqui, o bebê está ali, né? Então, tem muitos, nós não podemos generalizar, não podemos generalizar. Tem casos que não tem jeito, o casal não tem um quarto para pôr a criança, então nós já tivemos discípulos aqui que realmente a menina já adolescente quase e tinha que dormir no mesmo quarto dos pais. Graças a Deus conseguiram, né? Conseguiram mudar uma casinha, conseguiram desvincular isso aí, mas era pela necessidade, pela precariedade. Então não era, né? Era outro caso. Mas eu acho que os filhos não podem nunca ser obstáculo, entende? E não são, e não são. Não são. Os filhos são bênção e tudo dá-se um jeitinho. Não são. E tudo dá-se um jeitinho, né? É lógico que tem a fase. Pelo bispo Sérgio, a senhora falou, às vezes o fator é muito mais emocional do que tudo, né? Tá só... Com certeza. Com certeza. É uma distorção ali de um dos dois, nunca do filho. O filho caiu de paraquedas. Eu quero dizer, por nossa experiência, para nós, o nosso filho nunca foi um problema, nunca foi. Nem no ministério, que muitos acham que filhos acabam dificultando, né, o casal de trabalhar na obra de Deus. O Rafa nunca foi empecilho para nós. Ele ia para a vigília com a gente, ele ia para os cultos, desde pequenininho, ia para as celebrações em Brasília, a gente ia de ônibus, na época morava em Dourados, a gente ia de ônibus para Brasília, com ele pequenininho, nunca foi empecilho, né? Então hoje, até questão de ministério, muitos acabam colocando os filhos como uma boa desculpa para não fazer a obra de Deus. Eu não fui... Hoje, realmente, hoje nós estamos numa situação diferente, né? Que as crianças não podem vir à igreja. Então, aí não é uma desculpa. Eu não fui porque eu não posso ir com a criança. Então, está tendo os revezamentos. Mas antes não tinha pandemia, né? Então, quer dizer, não tinha motivo para você não ir no culto por causa de criança. E muitos acabam se escorando nisso, né? A criança acaba sendo um problema. Aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando um problema na cabeça da mãe ou daquele pai que cria esse problema, né? Mas é tudo questão de ensinar, tudo questão de você colocar as coisas nos lugares e o filho acompanhar você nisso. É lógico que chega uma idade, chega uma fase, né? Às vezes chega a adolescência, já, né, tem toda uma fase mais difícil, mas enfim, você não pode colocar a culpa no filho por você não querer fazer algo ou você não estar atuando em algo. E eu acho interessante, né, Bispo? Porque, assim, na verdade, igual a senhora falou, assim, saber colocar as coisas no lugar, porque, na minha opinião, por mais que há os desafios da mudança, mas, assim, a gente que se torna pais, as crianças nos ajudam tanto a nos tornar pessoas melhores, né, mais misericordiosas, mais tolerantes com o outro. Então, assim, nos ajuda, inclusive, a exercer o ministério. E, por outro lado, se a gente quer ensinar nossos filhos o caminho que ele deve andar, então vão com a gente, né? Então, assim, a coisa agrega um ao outro, né? E isso é maravilhoso, né? Então, é só ter a visão como a senhora colocou, né? Porque, como o bispo falou, é bênção, né? E eles só chegam realmente para agregar. Tem os desafios, porque nós temos que nos reconstruir, né? Mas é maravilhoso. E é interessante, né, Bispa, que falando do aspecto, igual minha esposa falou, do aspecto natural, é igual quando a gente... É igual o ministério faz isso com a gente. Eu acho que as duas escolas, né? O ministério e os filhos, eles exigem e acabam nos ensinando a ser muito mais dinâmico. É verdade. Né? Dinâmico para acordar, para dormir, valorizar o tempo, né? Valorizar uma noite de sono. Quer dizer, eu acho, né? Eu particularmente, eu tenho duas. Elas me fizeram muito mais dinâmico, né? Por mais que a gente nunca acerta, mas a gente cria um dinamismo, né? Igreja, família, filho, né? E tem gente, igual a senhora falou, a Fabiana também falou, o filho vem, na verdade, a pessoa que não se reconstrói, né? Ela quer ter um filho e viver como se não tivesse, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vocês têm um casal? Não, são duas princesas. Duas meninas. Uma de 9 e uma de 4.
Bispo, para parabéns. enlouquecer ele. 3 mulheres falando. Aqui são o dia 3 inteiro. mulheres. E uma cachorrinha. E uma cachorrinha. É por aí. E todo mundo agitada. Fala muito. E ele adora ficar na dele. Eu sou zen. Eu sou da tribo de Zen Judá. Ele não tem tempo isso. Só imagina na quarentena agora. Tem 120 dias que elas estão dentro de casa. Meu. Sério. A nossa filha de 9 anos virou para ele e falou: eu estou a ponto de explodir, eu preciso falar. Grande, Muito diria alguém, grande é o mistério, grande é o mistério. Vamos para Você vai ficar perdendo o assunto. Por isso que quando surgiu a live, a ideia da live, eu e nós, foi da minha alma. Eu creio que todas as manhãs as misericórdias se renovam. Ô, Bispo, nós estamos caminhando para o fim aqui, mas eu queria que o senhor falasse algo para todos nós. Eu falo assim, todos os casais, todas essas gerações aí. Travou. Cultura das pessoas. Qual que o senhor daria para os casados de hoje? O senhor nos ouviu? O senhor está nos ouvindo? Alerta que os senhores dariam para os casados de hoje, independente da geração, seja os mais antigos, seja o intermediário, seja o mais novo, mas principalmente diante da sociedade que nós vivemos hoje, né? Comportamento da civilização mudou, né? A cultura, de certa forma, até mesmo do casal mudou. E assim, e a gente percebe que com isso alguns tiram de letra, ficam mais fortes, outros têm mais dificuldade, mas no aspecto geral, principalmente com a experiência que os senhores têm, vocês já rodaram muito, né? Um dia eu estava vendo a live do senhor com o Bispo Cirino, o senhor falando das experiências ministeriais do senhor. Então, assim, qual o alerta que vocês dariam para os casados de hoje com a civilização que nós temos? Os dias são maus. Os dias são maus. E gostaria de falar algo diferente, mas vão ficar piores. Os homens, como diz o apóstolo Paulo, os homens se tornaram amantes de si mesmos. É um período onde o amor tem se esfriado mesmo. Verdade. O amor para com Deus e o amor para com a família. E nesse período que estamos vivendo de pandemia, está todo mundo, com certeza, um pouco mais estressado, mais sem paciência, né? É um momento em que as palavras têm que ser medidas. É hora de, às vezes, falar menos. É hora de pensar e falar: o que eu vou falar vai custar muito caro. Eu vou guardar essas palavras, pois amanhã eu vou estar arrependido. Então, ao longo dos anos, a gente tem que aprender a ficar mais quieto. E é um período agora em que o casal que estiver em crise, a melhor saída é não falar o que vem à mente, não falar. É guardar, ser mais contemplativo. A pessoa que fala mais, ela vai precisar de graça de Deus para absorver aquilo e falar, mas na hora certa, na temperatura certa. Né? Então, eu creio que o conselho que eu posso dar para a geração de hoje é: quem vai chegar lá no final não é quem começa bem, é quem está disposto a chegar no final. Então, nós não estamos... Eu estou casado há 30 anos, a Nancy não é a mesma mulher de quando nós nos casamos. Eu também não sou mais o mesmo homem. O casamento nos transforma. A caminhada do dia a dia, nós nos tornamos pessoas melhores. Né? Deus vai nos transformando em pessoas melhores. Verdade. Não quer dizer que todas as falhas não deixam de existir.
Mas só que a maturidade vem, a gente começa a absorver as situações de modo diferente. Então, o que eu quero dizer para os casais que estão me ouvindo aí, meus queridos, é que tenham paciência. Uma boa paciência. Grande dose de paciência. Como a Nancy tem comigo e eu tenho com ela. Muito. Precisamos. Não adianta, às vezes, nós, os evangélicos, nós criamos uma ilusão e vendemos uma ilusão. Vendemos uma ilusão de que casamento, né? Que o casamento de crente é I love you, anjo para cá, anjo para lá. Não, não é assim não. Ainda mais para quem está no ministério como vocês, a pressão é 10 vezes maior. Casamento para crente que está no ministério, a pressão é maior. E precisa de muita intercessão de amigos, pessoas estão orando, né? Porque a pressão é muito grande. Tem o lado espiritual que nós nem abordamos aqui, né? Nós não estamos nem falando do mundo espiritual, só estamos falando da natureza humana. Então eu creio que a capacidade de amar passa pela paciência. Quem ama tem paciência. Muito bom. Muito bom, Bispão. Fantástico, fantástico. É até, Bispo, uma das propostas, né, da nossa live, a gente até no começo, nós estamos completando 4 meses com essa live. É, inclusive, um desses aspectos, porque, paralelamente, as pessoas também têm um hábito, às vezes, no dia a dia, de espiritualizar tudo, né? E a gente também quis mostrar um lado mais prático, dinâmico do casamento, principalmente nos dias de pandemia, né? Sabedoria na prática. E o que o senhor falou, é uma sabedoria na prática, né? Conter as palavras, isso aí foi muito poderoso. Entre falar qualquer coisa e o silêncio é melhor. Eu vou adotar isso aí. O maior crime é quando alguém quer usar a Bíblia ainda. Isso. Quer usar a Bíblia para dar sermão em casa, para falar que é profeta. Não, você é carnal, você é bifão. E está sangrando ainda. Gostei dessa palavra, isso é crime. Contra o Senhor e contra a família. Ele destrói. Ele destrói a família com a palavra de Deus. Bispo, a senhora queria colocar mais alguma coisa? A gente está fechando, está acabando o nosso tempo. A senhora gostaria de colocar alguma coisa? Não, eu creio que, né, em cima disso que o Sérgio falou, realmente, a cumplicidade, né, cada dia mais você buscar essa paciência e também, enfim, a busca em Deus, né, nos leva a isso. Só que muitas vezes, como o Sérgio disse, o estresse do dia a dia, da correria, nos falta muito essa paciência. E aí a gente acaba, às vezes, né, partindo para um clima ruim e tal. E realmente, nós, por exemplo, nós não ficamos em quarentena, a gente foi para a igreja direto. Então, para nós, não mudou muito a nossa rotina. Nós tivemos que ir para a igreja, nós estamos mexendo com reforma, com mudança. Então, são 3, 4 meses que a gente está numa loucura, né? Para você ter uma ideia, nós chegamos aqui em casa meia hora antes de começar a live. Foi tudo assim, ó. E isso, nós temos que nos cuidar muito, porque mesmo com a nossa maturidade, às vezes a gente se pega, como que diz, no limite, né? Porque a sobrecarga é grande. Então, por isso que temos que realmente, como o Sérgio falou, tem hora que a vontade é de falar, né? Como mulher que gosta de falar, mas a gente tem que se conter. E muitas vezes é difícil mesmo, principalmente para as mulheres, né? Nós temos uma necessidade de falar, né? E isso acaba que o marido às vezes não está muito aí para ouvir, e ele não quer ouvir aquele momento, ele quer outra coisa, ele quer às vezes sentar lá na televisão, assistir um jornal, porque jogo não tem mais, ver alguma coisa, e a mulher quer falar, né? Ou às vezes ele não quer pensar em nada. Não, é a caixinha do nada, né? A gente É bem não isso. quer pensar em nada. Mas, queridos, foi um prazer conhecer vocês mais de perto, né? A gente se viu em Brasília poucas vezes, né? Nem reuniões mais nós podemos ir. Isso. E foi muito gostoso. E é uma alegria imensa, assim, de saber que, né, vocês estão cuidando do nosso casal querido, né? Tá ali o Heineken.
que, enfim, apesar de ter sido tão pouco tempo que nós tivemos contato, e logo eles já mudaram, depois foram para aí, mas a gente tem um carinho muito grande. E saber que vocês, né, estão cuidando de alguém que a gente conseguiu, assim,